Bem, olá, professor Paulo Júnior. Continuando as aulas de equações diferenciais, tá? Exatas. Parte 2, né? Como eu tinha dito, foi dividido em 3 partes. E a gente vai ao teorema, né? De verificação se uma é exata. Então, o teorema diz o seguinte. A equação m dx mais n dy igual a zero, onde, né? As funções m e n são contínuas e deriváveis, tá? Contínuas e deriváveis é exata se ocorrer o seguinte: a derivada parcial de m com relação a y for exatamente igual à derivada parcial de n com relação a x. Percebam, né, que na minha equação a m acompanha as derivadas de x, né? E a n acompanha as derivadas de y. Só que nas derivadas parciais, o que está acontecendo é que está sendo derivado parcialmente tanto a m quanto a n em ordens diferentes de quem eles acompanham, né? Bem, então, demonstrar esse teorema, né? Essa segunda aula, ela tem o intuito simplesmente de fazer a demonstração desse teorema. E, após fazer a demonstração desse teorema, perceber, né, que é importante, tá? A demonstração desse teorema para a gente entender como funciona o método de solução. Então, o que foi dito aí nesse teorema, por hipótese, né, é que m dx mais n dy igual a zero é exata. Ora, mas dizer que essa equação é exata é dizer, por definição, né, por definição, que existe uma função u do tipo xy, onde a minha du ela é quem? M dx mais n dy. Pois tá. E eu vou escrever essa minha função u da seguinte maneira, né? Vou escrever essa minha função u da seguinte maneira. Como ela é uma u de xy, eu posso dizer que ela basicamente é da seguinte forma, né? Derivada de u com relação a x parcialmente dx, mais a derivada de u com relação a y dy parcialmente, nessa derivada parcial, isso é igual a minha m dx mais a minha n dy. Então, essa daqui é a minha solução, tá? Estou dizendo que ela é desse formato. Ora, mas dizer isso implica algumas coisas, né? Que essa parte aqui que acompanha dx é exatamente a função m. E essa parte aqui que acompanha dy é exatamente a função n. Tá? Mas é isso que acontece mesmo, né? Porque quando a gente pega a u de xy, nós verificamos que derivando ela com relação a x, nós encontramos m. E derivando ela com relação a y, nós encontramos n. É assim que é a forma de verificar se a EDO é uma solução de uma EDO exata, né? E está baseado exatamente nesse teorema. Então, quem seria a derivada parcial de m com relação a y? Isso pode ser escrito assim, derivada parcial, né, de y. Eu vou deixar m separadinho aqui do lado, só que isso pode ser visto assim. Derivada de y, né, parcialmente. Quem é a m? Né? A m ela é exatamente a derivada parcial de u com relação a x. Só que isso, por sua vez, é a derivada parcial de segunda ordem de u com relação a y em relação a x. Só que eu posso inverter as ordens de derivação.
Note que olha a exigência que está acontecendo, tá? Outro teorema tem que estar sendo, alguns outros teoremas têm que estar sendo respeitados e embutidos, tá bom? Isso vai estar acontecendo na região do R2 retangular, tá? E essa função, para isso acontecer, tem que ser no mínimo 2 vezes derivada. Então, isso é a derivada, depois de inverter a ordem, né? É a derivada na ordem de x da derivada de u com relação a y. Só que isso é quem, na verdade, né? A derivada de u com relação a y, quando olha a setinha, dá n, né? Então, isso é a derivada parcial em relação a x de n. E isso pode ser escrito como a derivada parcial de n com relação a x. Ou seja, a gente saiu aqui da derivada parcial de m com relação a y e chegamos na derivada parcial de n com relação a x. Com qual teoria por trás disso, né? Que supondo que essa minha equação aqui, né, m dx mais n dy, por hipótese, ela é simplesmente exata e respeita a definição da EDO ser exata, tá? Então, essa é uma demonstraçãozinha desse teorema. Essa demonstração, ela tem algumas observações, né? Que eu falei para vocês aí. Na hora da demonstração, a gente percebe algumas observações, tá? O domínio de ambas as funções, tanto da função m quanto da função n, tem que ser os reais, tá? Quadrado, né? E elas têm que ser funções, no mínimo, 2 vezes deriváveis. Caso contrário, isso não vai acontecer. Fora as próprias exigências do teorema, que as funções sejam contínuas e deriváveis. Mas aqui eu percebo que elas têm que ser no mínimo 2 vezes deriváveis, tá bom? Então, não deixe de dar o like, tá, gente? Por favor, se inscrever no canal, compartilhar com os colegas, agradeço demais. Então, até o próximo vídeo que a gente vai fazer o exercício.